Fala pessoal, beleza? Tranquilidade total, professor Marcel aí na área, tá? Então, para poder trazer uma demonstração de uma célula do Factor.io, tá? A qual eu faço uma programação estruturada utilizando as linguagens de programação, né? Principalmente a linguagem ST, que é T estruturado, para poder organizar a programação de uma célula, tá? Então, eu vou estar explicando aqui passo a passo como que foi feito aqui, né? Como que essa célula funciona, depois eu vou deixar basicamente a demonstração dela funcionando. Não vou estar falando aqui como fazer o passo a passo, ou seja, um tutorial, mas sim como eu tive a ideia de fazer essa célula e como eu pensei em basicamente controlar a mesma, ok? Então, basicamente aqui, deixa eu abrir aqui minha máquina virtual, eu tenho basicamente esse manipulador XYZ, né? Então, eu criei basicamente do tipo de configuração digital e analógico, tá? Numa célula do Factor.io. E aqui eu criei duas esteiras de entrada e duas esteiras de saída. E aqui eu vou ter os meus sensores. Então, o princípio do processo vai ser o seguinte: vai entrar duas peças diferentes, né? Basicamente vai ser peças, produtos brutos, né? Que eles vão ter que ser manipulados para o CNC. Então, vai chegar uma peça verde e uma peça azul. E aí, ao detectar os sensores, ele vai pegar essa peça e vai disponibilizar nessa segunda esteira. E aí, dando aviso para o meu robô usinar. Após ele usinar, né, enquanto isso o robô vai pegando a outra peça, assim que ele usinar e tocar nesse sensor, é a peça que iria basicamente sair para algum outro lugar, né? Tipo, no caso, ele poderia dar a volta e voltar aqui nessa peça, nessa outra esteira, para que ele possa pegar e identificar através de um sensor de visão o tipo do produto e dispensar na esteira correta. Então, ao invés de fazer toda essa volta aqui, eu simplesmente, quando ele passa por esse sensor, ele emite uma peça aqui. É como se essa peça estivesse dando a volta. Então, para isso, pessoal, eu utilizei uma programação estruturada. Eu criei aqui um painel, né, a qual eu vou ter o modo manual e o modo automático. No modo manual, eu criei meio que uma IHM virtual, né, até mesmo no Codesys, a qual eu criei botões lá e criei também, né, o fato de eu controlar minha velocidade desse manipulador no modo manual. E no modo automático, eu vou girar a chave para o modo automático, vou apertar o botão Reset, né, e se tiver vai estar ligado aqui meu on. Ao apertar o botão Start, ele vai começar o processo a qual eu acabei de descrever, ok? Vou mostrar um pouco da programação, né? Então, eu costumo trabalhar com Graph7, né? A parte do Sequential Function Chart e separar passo a passo. Então, eu tenho o modo manual, né? Que está aqui todas as minhas informações. Eu tenho um modo de comando, né? Que ele vai comandar a parte do automático, dos meus steps. Tenho a parte aqui das minhas escalas, né? Que nesse caso eu estou convertendo os valores aqui dos meus eixos, né? Porque ele vai de 0 a 10 volts, só que eu estou colocando em milímetros, né? Então, eu estou colocando que o eixo X ele equivale a 500 milímetros, né? O eixo Y ele equivale a 300 e assim por diante. O eixo Z também equivale a 200 milímetros. E aí, voltando, né? Eu tenho o meu Conveyor Products, né? Então, eu tenho criei um outro graph7, tá? Então, eu tenho um graph7 dentro de outro graph7, né? Então, eu tenho aqui é, a parte de controle de entrada de peças, né? Eu tenho a parte que vai fazer o controle da esteira que está conduzindo as peças para o CNC, tá? Também está aqui. E por último, eu tenho o meu controle aqui das minhas esteiras de saída. Então, aqui tudo utilizando um texto estruturado. E por último, eu tenho aqui o meu Handler XYZ, que aqui ele tem 4 subprogramas. Ou ele vai alimentar a peça A, ou alimentar a peça B, ou dropar a peça A, ou seja, dispensar a peça A, ou dropar a peça B, né? E com isso eu criei para cada programa aqui, eu criei um function block de ponto, então como se fosse um ponto de um robô mesmo, a qual você vai colocar o x, y, z dos valores, né, em milímetros. Aqui, se eu quero que ele pare um tempo, né, eu coloco aqui como habilitado e falo qual que é o tempo que eu quero que ele pare.
e assim que ele completar um movimento, ele para. Então, eu criei um function block chamado FBMoveL, bem próximo de um robô cartesiano, tá? Então, basicamente, eu tirei essa ideia de um robô da Schneider que nós temos lá no Senai, e aí eu estou tirando essa ideia para tentar, de certa forma, exemplificar para o aluno como criar um function block de um ponto, né? Porque é muito fácil, às vezes, você pegar um TP e simplesmente, né, você gravar pontos, mas aqui eu estou criando do zero como você criaria aquela função do ponto. Beleza? Aí a minha programação basicamente ficou bem estruturada, né? E agora eu vou fazer a integração dos mesmos e aí já não vou falar mais nada. Vai entrar a musiquinha e aí ela vai falar por si só. Beleza? Então eu vou dividir minha tela aqui e vou dar start para o meu sistema, tá? Só que antes disso, deixa eu colocar aqui no modo... Deixa eu dar um stop aqui. Deixa eu colocar no modo manual para poder mostrar esse modo manual, tá? Então, volto para cá. Tenho uma visualização, tá? Uma visualização que eu criei. E nesta visualização, eu tenho basicamente aqui os meus jogs, as minhas posições iniciais. Eu tenho aqui minha velocidade. Então, eu posso colocar movimento fino, low, medium e high. E aí, eu vou dar um jog aqui, os meus movimentos, o meu robô vai funcionar. Padrão FIFA, né? Ó. Tá. E aí fica atualizando aqui as medidas. Ah, quero que volta para home position. Então eu clico aqui, ó, ele volta para home position. Então vou deixar aqui, dá para ficar brincando, né? Então o aluno vai ser capaz de criar uma IHM, né, para poder criar os movimentos manuais. E aqui você faz basicamente a programação dos pontos. Você grava onde que vai estar os pontos, né? E aí eu volto para o modo de home position, beleza, brinquei no modo manual e agora eu vou rodar no modo automático, beleza? Então vou expandir aqui o meu Factor I/O, vou girar a minha chavinha aqui para o modo automático, o meu andon fica piscando aqui, aguardando apertar o Start e agora é sucesso, né? Então apertou o Start, vai começar o meu processo. Então, primeiramente, pegou a peça verde, né? Vai disponibilizar aqui para a esteira de saída, né? Vai alimentar esse CNC. Ele vai já pegar a peça azul, né? O meu material bruto, né? Para usinagem. Vai jogar na esteira de saída. E aqui, enquanto vai estar usinando. E um detalhe importante, né? Enquanto o meu robô estiver usinando, né? Eu tenho esse sensor. Então, se esse sensor estiver ocupado por mais peças aqui, ele não deixa emitir mais peça, para que eu não venha ter um acúmulo gigantesco aqui de peças, né? Então, você vai ver que vai chegar uma peça aqui, ó, pronto, não vai mais emitir peça, mas chegou um produto aqui porque o robô acabou de dispensar, e aí ele vai disponibilizar aqui. Acabou de emitir duas peças porque não está mais disponível uma peça aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho a peça verde, que quando for disponibilizada aqui, né, o meu robô vai ficar esperando, né, pelo menos usinar uma dessas peças para deixar de atuar esse sensor aqui. E aí, deixando de atuar esse sensor, ele vai poder pegar essa peça e alimentar. Enquanto isso, chegou um outro produto, o meu sensor de visão enxergou que é uma peça verde e vai disponibilizar na caixa de peças verdes. Beleza? E assim vai indo. Então, meu processo vai funcionando dessa forma. Beleza? Então vamos acompanhar aí.
você gostou, deixe seu like para que cada vez mais a gente se motive a estar gravando mais vídeos aí, tá? E aí, comente aí qualquer coisa se você gostou, se você quer que grave mais vídeos aí, então deixe seu feedback. Então, desde já, agradeço a sua atenção e até mais.